Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos de 8 a 12. Lucas capítulo 23, versículos de 8 a 12. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Eu não sei se você já teve a experiência, ou a triste experiência, de ter a expectativa em algo que você ainda não tinha, e a partir do momento que teve, se frustrou, aquilo não correspondeu às suas expectativas. Mas é bem simples, talvez, para as donas de casa e para os maridões que auxiliam suas esposas de forma digna. São produtos, às vezes, de limpeza, que nós ouvimos no comercial, que faz isso, que faz aquilo, uma embalagem muito bonita, geralmente tem um bichinho lá poderoso, e vai lá e joga o produto para lá, joga para cá, você fica até interessado naquele produto e compra, você vê que é igual ao outro, na verdade te frustrou um pouquinho. Quando você teve esse produto na mão, você percebeu que não era aquilo que o comercial falava, o que você imaginou que o comercial dizia, sobre aquele produto. Nós acabamos ou voltando para o produto que a gente já estava acostumado, ou de alguma forma descartamos, e assim com vários tipos de produtos que compramos, pensando que ia satisfazer as nossas vontades, aquilo que pensávamos, as nossas carências. E quantos produtos será nós já compramos e já descartamos, ou colocamos naquela caixa, que muitos lares têm aquela caixa que vocês vão carregar para o céu, pensam que vão poder carregar para o céu, porque vão guardando lá tudo que não serve mais, A expectativa era grande, mas foi frustrada porque não correspondeu àquilo que nós pensávamos. Isso acontece com relacionamentos. Pense se você já teve pessoas que antes de conhecer mais a fundo, mais intimamente, você até queria ter amizade com essa pessoa. Quando você era jovem e pensava tanto em querer namorar aquela moça, aquele rapaz, ou se você ainda é jovem, E assim que você conseguiu ter amizade, travar aquela amizade ou aquele namoro, conseguir agora, começou a se relacionar um pouquinho mais intimamente, conhecer melhor, te frustrou um pouquinho. Não era bem aquilo que você pensava, era melhor ter ficado um colega mais distante, parece que a amizade ia andar melhor. Às vezes a gente se aproxima demais em certos relacionamentos, pensando que agora vai ser a pessoa que eu tanto queria, vai ser a melhor amiga, o meu melhor amigo, a pessoa amada, e logo
descartamos, deixamos de ligar aos pouquinhos, né? Deixamos de mandar uma mensagem e vai esfriando. Se é namorado, descarta de uma vez, não aguenta mais ficar. Às vezes isso dura pouco, hein? Às vezes dura 2 semanas, como eu já vi por aí. Isso acontece muito também porque as pessoas não correspondem às nossas carências. Nós somos muito exigentes. Nosso ego tem que ser satisfeito. E quando ele não é, nós imaginamos alguém que vai satisfazê-lo, e essa pessoa não consegue satisfazê-lo, logo nós descartamos, abandonamos, aos pouquinhos. Por certo você já teve uma amizade assim. Talvez você já tenha se relacionado de forma mais afetiva com alguém assim. Esse texto fala de Herodes, uma pessoa que esperava muito ver Jesus, como diz o texto. E quando pôde estar perto de Jesus, a sua expectativa sobre o que era Jesus foi frustrada. E no final nós vemos ele devolvendo Jesus, descartando Jesus, devolvendo a Pilatos. E eu queria que nós pensássemos hoje um pouco sobre isso. Nós todos um dia fomos apresentados a Jesus, ou melhor, Jesus se apresentou a nós, para ficar mais claro ainda. E nós queríamos conhecer alguém para nos tirar do lamaçal, dos problemas, das dificuldades, das angústias. Nós queríamos conhecer esse Jesus. E muitos conheceram verdadeiramente e travaram a aliança e estão até hoje. Mas também existem muitos que entenderam que Jesus não satisfez as suas necessidades. E no final, são como Herodes, esse Herodes aqui, devolvem, descartam ou abandonam a Jesus. Aqui mesmo na nossa igreja, quantos já vieram aqui professar a fé em Jesus, disseram que iam servir ao Senhor, agora encontraram o grande Salvador e Senhor das suas vidas, e aí começam a se relacionar um pouquinho, a caminhada cristã é um pouquinho difícil. Ouvem pregações mentirosas por aí e pensam que a caminhada cristã é tranquila, não é? E aí o Jesus não responde mais às suas expectativas, e é por isso que muitos que estão aqui hoje abandonaram Jesus. E não foram para outras igrejas, abandonaram mesmo. Não é que mudaram para outras cidades e procuraram uma igreja próxima. Simplesmente abandonaram Jesus. Eu queria que você pensasse na sua vida hoje, enquanto nós vamos explanando um pouquinho sobre o que fez Herodes, para você não correr o risco de abandonar Jesus. Olha que não é muito difícil não. Olha que não é muito difícil não. Para muitas pessoas, nós vamos ver com o decorrer do nosso estudo que estão tendo que tomar cuidado, quem sabe estão próximas de abandonar Jesus. E o Senhor quer dizer essa noite para você, Ele está ao seu lado, também quer que você fique com Ele, não abandone a Jesus, tá? Então nós vemos aqui num primeiro momento, né, como nós já dissemos, Herodes recebendo com alegria esse Jesus. Você conhece a história, o contexto. Pilatos está com Jesus levado lá pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, porque eles querem que Jesus seja preso ou morto de preferência. E Pilatos, no contexto anterior, se você verificar aí, interroga Jesus e não acha culpa em Jesus, mas está sob a sua custódia. E ele percebe então que Jesus era da Galileia. E esse Herodes que está aqui agora é governador da Galileia. Pilatos é da Judeia. E para se livrar do problema, ele diz assim: eu vou levar lá para Herodes. Ele que é da Galileia, ele que tem a sentença. Eu sou da Judeia, Jesus é da Galileia, vou levar para quem é governador da Galileia. Então, assim como a todos os homens, assim como a mim e a você também, não foi Herodes que procurou o encontro com Jesus. Jesus que foi apresentado a ele. É assim nas nossas vidas.
Nós jamais, como homens pecadores, procuramos a Jesus. É Jesus quem nos procura, de alguma forma, por instrumentos humanos, ou seja lá qual for o instrumento. Mas você conheceu a Jesus não porque você o procurou, mas porque ele foi apresentado a você de alguma forma, e foi assim com Herodes. Pilatos então o leva Jesus até ele, e ele então tem a oportunidade de estar à frente de Jesus. Jesus é apresentado a ele agora, ali naquela região, de forma proposital, não casual. Jesus é apresentado às pessoas, e as pessoas então esperam aquele Messias, as pessoas esperam o Salvador da vida delas, o Redentor da vida delas, tão esperado pelos homens. Diz aí no versículo 8, que há muito queria vê-lo, porém com uma motivação completamente equivocada. E as pessoas querem ver o Jesus, as pessoas querem Deus, mas querem Deus por motivos equivocados. Muitas pessoas têm buscado Jesus porque têm ouvido falar a respeito de alguém que faz milagres, porque têm ouvido falar que Deus cura, porque têm ouvido falar que Deus traz prosperidades, como Herodes, no final do versículo 8, esperava algum sinal. Essa era a motivação de Herodes para ver Jesus. Só por isso, no versículo 8 diz que ele se alegrou sobremaneira, não porque estava na frente do Messias, não porque estava reconhecendo ali o grande Salvador da sua vida, mas pela fama, pelas curas, pelos milagres. Vamos ver se esse Jesus vem aqui e faz alguma coisa por nós, por mim, por vocês, uma mágica, um milagre, alguma coisa por nós, um sinal espetacular. Esse é o retrato do homem que procura Deus, que procura Jesus. E Jesus vai se apresentar para as pessoas, mas nós vamos ver muitos Herodes nas igrejas. Existem muitos Herodes entrando pelas igrejas, querendo que Jesus se apresente a eles, mas que se apresente como alguém que faça alguma coisa por eles. As pessoas estão indo à igreja como Herodes, procurando sinais, procurando conhecer um Deus que faz curas, que traga prosperidade para suas vidas, e essa expectativa muitas vezes é frustrada. A expectativa é de um show com efeitos especiais. Quanto mais efeitos tiver no culto, mais milagres, então essa busca humana é incessante. Você já deve ter visto por aí. As pessoas estão animadas para conhecer Jesus. Não pense que as pessoas que estão por aí, que você tenta levar o evangelho, tenta pregar, não querem conhecer a Deus. Está todo mundo querendo conhecer alguém que salve suas vidas. O mundo está carente, está sedento por algo diferente, mas eles não querem o Jesus que a Bíblia prega. Eles querem, como Herodes, um Jesus que cumpra ou faça serviços em favor delas. Essa era a motivação de Herodes. Diz lá no versículo 8 que queria vê-lo por ter ouvido falar, a fama era muito grande, e pedia então que fosse feito um sinal ali à frente dele. Mas há algo interessante aqui, né? E as pessoas têm buscado a Deus assim. Veja que Herodes não estava alegre de qualquer forma, mas diz o texto que ele estava sobremaneira alegre. Eu diria mais alegre do que todos nós aqui juntos. Alegre por querer ver Jesus. Quando você vem à igreja, você é sua alegria. Mas Herodes estava muito alegre por saber que Jesus estava vindo ali e ia encontrar com ele. Diz o texto que ele queria vê-lo, não um pouquinho, mas muito. Havia um desejo muito grande da parte de Herodes de ver Jesus, mas para vê-lo fazer os sinais, mas para vê-lo satisfazer os desejos do seu coração. Então guarda isso, meu irmão. Quem sabe quando você conheceu Jesus, você estava todo animadinho, você estava todo alegre, estava irradiante quando o conselho chamou para fazer o exame, para professar a fé, ser batizado,
havia uma alegria muito grande, um ânimo, queria ir para a casa de Deus toda hora, a servir ao Senhor com alegria, porque a sua expectativa com Jesus era uma. Você estava animado, sobremaneira alegre, você queria muito conhecer alguém que satisfizesse os desejos do seu coração. E você veio para a igreja, estava alegre também. Só que quando nós estamos no palácio, e foi cantado aqui um cântico interessante, como Deus vai trabalhando, né? Eu não sei dos cânticos, eu pedi só o último que fosse cantado, mas o primeiro que fala dos louvor no palácio, com louvor que seja feito no palácio de honra a Jesus. Quando você entra no palácio de Jesus, não no palácio de Herodes, você não tem que vir para buscar cura, prosperidade para a sua vida, você tem que vir para adorá-lo. Essa é a motivação. É por isso que muitos começam a carreira cristã alegres, motivados. Você vê um recém-convertido, ele está vibrando, fervoroso, quer fazer tudo pela igreja, porque ele ainda está com aquela visão de que Deus vai resolver todos os seus problemas. Ele pensa que encontrou alguém e vai vir aqui porque ele tem muito a receber. Deus existe para servi-lo, para agradá-lo, para satisfazer e cumprir nele todos os propósitos dele. Foi assim o primeiro momento de Herodes, animado, feliz, quando ele deveria se prostrar, reconhecendo que o Senhor estava à frente dele. Não, ele quer sinais, ele quer prodígios. Qual a sua motivação até hoje para o seu encontro com Jesus, o seu encontro com Deus? Quando você vem para a igreja buscar, é isso que te faz animado ou triste? Há uma crise em muitos crentes, uma crise de tristeza. Quem sabe porque estão na expectativa que vai se frustrar, a expectativa de resolução dos seus problemas. Como Herodes recebeu com alegria no primeiro momento, mas no segundo momento Herodes então passa a criticar, passa a duvidar, passa a questionar, passa a reclamar de Jesus. Herodes queria que Jesus, como rei da região, queria que Jesus fosse, quem sabe, um pouco da corte dele. Jesus fizesse sinais ali, como se fosse seu servo, para animar a multidão, para atrair o povo com efeitos especiais. Mas ele se esqueceu que Deus não se deixa ser manipulado por ninguém. Então passa a questionar, passa a acusar, como se Jesus não estivesse agindo ali. Versículos 9 e 10 diz que depois dessa alegria, a alegria do crente quando encontra Jesus, a alegria de Herodes, ele queria ver Jesus, Jesus foi apresentado a ele. Mas no segundo momento, versículos 9 e 10, de muitos modos o interrogaram. Versículo 10, os principais sacerdotes e escribas que estavam ali com eles o acusavam com grande veemência, e Jesus ficou calado. Jesus não foi mal educado, não, em não responder as perguntas, como diz aí no versículo 9, no final diz que Jesus nada lhe respondia. Jesus não foi mal educado, porque sendo Deus, sabia o que estava por trás daquele interrogatório, qual a motivação real de Herodes, satisfação pessoal meramente, tá? Assim como para muitas pessoas que deveriam estar na presença de Deus para adorá-lo, simplesmente vem buscar a Deus para outras coisas. E sabe o que acontece? Deus não responde nada. E aí começa a frustração. O primeiro momento é de alegria. Que ânimo danado da igreja, que gostoso, vou na igreja, conheci Jesus, o grande Deus da minha vida. A só Jesus me satisfaz. Aí a satisfação começa a não vir plena na vida dela, porque ela é egoísta, as pessoas são egoístas.
Então começam a interrogar Jesus, começam a pôr Jesus na parede, começam a pôr Deus reclamando, como diz aqui, acusando com veemência. E quando nós viermos à presença do Senhor, se não para adorá-lo, se não para cultuá-lo, se não para nos prostrarmos, reconhecendo como criaturas que somos, que Ele é o grande Deus, Deus vai ficar calado. Deus não irá responder. Nós precisamos saber disso. Isso tem frustrado muitos crentes. Muitos que se dizem cristãos têm se frustrado por causa disso. Enquanto nós não entendemos que se não houver temor, reverência e respeito pela pessoa do nosso Deus que está aqui, enquanto não houver temor no seu coração agora, nesse momento, respeito pela pessoa de Deus que se faz presente quando o corpo de Cristo está reunido, enquanto não tiver respeito, reverência, Deus não vai responder. E as pessoas vão ficar pedindo, e é como se o Senhor dissesse assim: eu quero adoração, eu quero culto. Você foi feito para me cultuar, você foi feito para me adorar. E Deus se apresenta a nós, Deus se apresentou a Herodes. Ao invés de se prostrar, adorar a Deus, ele ficou pedindo. Faz sinais aí para nós. Eu queria muito te ver. O ânimo começa a ir embora. A alegria de Herodes vai se acabando, porque Deus não dá sinais a incrédulos. Mateus 12:39, resposta de Jesus: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado. Eu quero adoração. Deus não pode ser manipulado, Deus tem que ser adorado. Nós precisamos definitivamente entender que Deus é Deus, Jesus é Senhor, e parar de ficar pedindo, implorando, enquanto não cultuamos de verdade, enquanto não adoramos reverentemente, enquanto não tememos o nome do Senhor, enquanto deixamos a casa de Deus todos os compromissos diversos que são corriqueiros, que poderiam ser feitos em outros momentos, enquanto deixamos nossos cargos, nossos dons, nossos afazeres aqui na igreja. Você não está temendo a Deus, você não tem reverência por quem é Deus na sua vida. Deus não vai te atender, Deus não vai responder. Foi assim perante Herodes e será assim perante qualquer criatura que tente manipular ao Senhor. E aí aquela grande expectativa que você tinha do Senhor Jesus como um produto, você vai se frustrar, e muitos vão se frustrar grandemente. Alguns vão começar a reclamar de forma exagerada, acusar Deus, como Herodes fez, questioná-lo, colocar o Senhor na parede. O Senhor não é Deus, o Senhor não resolve os problemas, e o meu problema aqui o Senhor não está me vendo. As pessoas vão começar a interrogar: cadê o Senhor? Cadê o meu Deus? O Senhor prometeu isso e aquilo para aqueles que são seus servos. Mas você esquece que você não é servo. Às vezes nós esquecemos que nós não temos sido servos, que não temos sido obedientes, que temos fugido da presença do Senhor, que temos negligenciado os dons e talentos que Deus tem nos dado. Jesus não satisfaz plateias. Ali estava uma plateia: Herodes, sacerdotes, escribas, porque eles não queriam se agradar por quem era Jesus como Senhor. Eles queriam manipular, eles queriam exigir de Jesus. Muitos, como aqueles, estão hoje aqui, nesse tempo, questionando a Deus. Quem sabe você está sendo Herodes hoje, interrogando demais a Deus, o porquê disso, o porquê daquilo. A pergunta é: o quanto você tem adorado esse Deus? O quanto você tem cultuado? O quanto você tem se prostrado, se ajoelhado simbolicamente diante da presença do Senhor?
Essa é a pergunta, antes de interrogar o Senhor, antes de acusar fortemente, com veemência, como diz aqui no versículo 10. Antes de ficar lembrando a Deus o que Ele prometeu, o Senhor me prometeu isso? Interrogativo, né? Antes de acusar, e os problemas da minha vida que o Senhor disse que resolve, problemas frutos do pecado, consequências da guerra do pecado. Antes de ter dúvidas no seu coração, será que o Senhor está comigo mesmo? Será que se preocupa e me ama? Começa a adorar mais ao Senhor, porque senão a sua alegria vai embora rapidinho. A alegria que nós temos que ter no Senhor é de que Ele é Deus, e sendo Deus e nós criaturas, cabe a nós uma coisa só: adoração. Eu venho para a igreja adorar a Deus, me prostrar diante da grandeza daquele que fez os céus e a terra. Os céus proclamam a glória de Deus, não é? No começo, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e assim vai para a excelência da criação de Deus. Toma cuidado, antes de nós irmos para o terceiro momento final. Toma cuidado, porque se você estiver nesse segundo momento, meu amigo, você está prestes a entrar no terceiro momento de Herodes. Quem sabe o seu momento de alegria já se foi há muito tempo. Quem sabe você vem para a igreja hoje triste, achando que é tudo a mesma coisa, em qualquer igreja, tudo igual, porque tanto faz eu estar aqui ou ali. Não tanto faz não. Estar na igreja é algo diferenciado. Estar na presença do Senhor, Deus se apresentar a você já é uma honra. O simples fato de Deus nos receber já é uma honra. A irmã disse muito bem isso aqui no louvor. Quem sabe você já passou, quem sabe você está aqui hoje triste com Deus. Muito cuidado, se você já perdeu o ânimo no Senhor, ainda dá para se reanimar em Deus, entendendo quem Ele é, temendo a Ele, reverenciando a Ele. Mas se você já perdeu esse ânimo, cuidado, porque você deve estar questionando, deve estar interrogando muito a Deus, com dúvidas realmente do que Deus pode fazer na sua vida. Toma cuidado, porque quando a gente chega nesse segundo estágio, para irmos para o terceiro momento de Herodes, é muito rápido, que é o momento do descarte, do abandono de Deus. E quem vai sair perdendo é só você. Tá? Terceiro momento de Herodes, está lá no versículo 11 e 12. Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, escarneceu dele, fez-lhe vestir um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Quantos crentes já abandonaram Jesus? Quantos crentes já devolveram o produto que não fez ou não satisfez as suas vontades? O amigo no relacionamento que tem intimidade com esse Deus viu que não era bem o amigo que ele queria. E eu prefiro que o Senhor fique um pouquinho mais distante de mim. Eu vou seguir minha vida, vou curtir minha vida, tem mais é que resolver por aí. Quantos? Mas a questão maior não são quantos. Desculpa a franqueza de vocês, irmãos, porque Deus quer que vocês hoje saiam daqui mais perto dele ainda, alegres, animados. Mas quem sabe ainda tem pessoas aqui que não abandonaram Jesus. Que tristeza. Porque pensavam como Herodes. No dia que eu conheci a Jesus, aí eu vou estar muito alegre, minha vida será satisfeita, meus problemas resolvidos. Eu sou filho de Deus, filho do rei, tenho direito a tudo posso. E então, mesmo percebendo que não se pode manipular a Deus, determinar nada para Deus, mesmo que inconscientemente, começam a acusar, começam a interrogar, como Herodes fez aí no versículo 11 e 12. Cuidado para você não descartar Deus da sua vida. Eu estava lendo esse versículo 11 aqui, e eu fiquei pensando nessa palavra desprezo.
Tá? Essa palavra desprezo, palavrinha, quer dizer que Jesus não rebaixava nada. Desprezar alguém é considerá-lo sem honra, não presta para nada. Foi assim que Herodes e aquela plateia que estava ali, observou Jesus. Depois diz que, outra palavra pesada, escarnecendo dele, escarneceram, riram de Jesus, debocharam. E nós às vezes fazemos isso, né? Debochamos do Senhor, rimos dele. Além de desprezá-lo, rimos. Depois diz que fizeram vestir um manto aparatoso, tá? É um manto real. Cobriram Jesus com um manto real. Zombaram de Jesus. Palavras fortes, mas nada tão forte como essa última palavrinha. Devolveram Jesus. Devolveram. Talvez essa seja a palavra mais forte, mais dura, mais pesada. Porque quando você não gosta de alguma coisa e coloca ela na sua caixa, aquela que você vai levar para o céu, eu não sei para você. Quem sabe um dia você vai lá e vasculha lá e serve ainda para alguma coisa. Mas quando você tem o desprendimento de devolver ainda uma mercadoria, ou algo, é de doer, é muito pesado. Se você está no segundo momento de Herodes, interrogando muito, acusando muito, colocando o Senhor na parede de tantas formas, ao invés de adorá-lo simplesmente, cuidado. Você está na porta branca para entrar no terceiro momento, de abandoná-lo. E quando você abandonar Jesus, abandonar o Senhor, quem sabe você vai ter prosperidade na terra. Mas é bem possível que nós não nos encontremos nos céus. Versículo 12, para encerrarmos. Quando nós devolvemos Jesus, porque ele já não nos serve como amigo, porque nós consideramos Jesus o melhor amigo. Quando nós devolvemos Jesus, acontece que nós encontramos outros amigos, outras pessoas. Veja que interessante, no versículo 12, que Herodes e Pilatos estavam em rixa, em guerra. E a partir do momento que Jesus é abandonado, devolvido, porque não presta, as pessoas vão querer se aliançarem, gravarem algum compromisso com outra pessoa ou com outra coisa. Se você não está com Jesus, você está com outra pessoa, com outro Deus, com outro objeto que você adora. E é interessante que mesmo que esses sejam inimigos, eles acabam se aliançando, porque Jesus já não presta mais. Aqueles que abandonam Jesus, tem outras pessoas agora no lugar, mesmo que sejam pessoas inimigas, mesmo que sejam coisas ruins, mas acabam sendo boas, porque Jesus agora passou a ser mal e eu não estava. Cuidado. Eu tenho visto muitas pessoas abandonando Jesus, porque quando conheceram a Jesus, estavam animadas, dispostas, como Herodes, sobremaneiramente alegre. Queria muito vê-lo, não pouco. Mas aí começa a ver Jesus, ter contato pessoal com Jesus, já não satisfaz, já não corresponde às expectativas, porque querem ver coisas que Jesus não vai oferecer, não querem que Jesus tenha que oferecer. Jesus começa a ficar calado com as pessoas que buscam ou que o buscam de forma errada, equivocada. Não respondendo, essas pessoas se irritam mais e acham que o problema é Jesus e acabam então descartando, abandonando, devolvendo Jesus. Eu quero encerrar lendo um versículo que me choca muito.
João capítulo 6, eu quero ler com os irmãos. João capítulo 6. As pessoas seguiam Jesus, assim como Herodes queria, as pessoas que, os discípulos, muitos discípulos que seguiam a Jesus, seguiam por esse mesmo motivo de Herodes. Queriam show, queriam satisfação do seu ego, queriam resolução do seu problema, não queriam adorar, não queriam servir a Jesus, não queriam reverência diante do Senhor. João capítulo 6, versículo 66. Eu poderia chamar o texto 666 aí, porque são anticristos que estão aí mesmo. João 6,66. Até a sigla aí fica boa para esse texto, viu? À vista disso, vamos ler juntos? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não contavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Houve um momento quando Jesus começou a falar, a pregar, a ensinar, quando ele não estava fazendo milagres, quando ele não estava curando, e que as pessoas começaram a abandonar Jesus. É esse o contexto do texto aqui, de João 6. As pessoas começam a sair, porque Jesus não serve mais para elas. Jesus fica apenas com os 12, de uma multidão que estava seguindo ele. E a pergunta que Jesus faz aos 12, eu faço a você nessa noite, em nome de Jesus. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Eu te pergunto em nome de Jesus: porventura, quereis vós outros também retirar-vos? Que a nossa resposta seja de Pedro. Não criticar o Pedro, né? Não criticar, porque ele levou Jesus, cometeu lá suas gafes, mas na hora de defender a fé que ele tinha, ele disse: para onde iremos? Se as palavras de vida vêm do Senhor. Que Deus te abençoe, no sentido de que te reanime a estar na presença de Deus. Nós temos que aprender que estar na presença de Deus é algo fantástico, espetacular. E nós estamos na presença de Deus para adorar, para cultuar, em reverência e temor. Se Deus está aqui, nós nos calamos para ouvir o que Ele tem para nós. As demais coisas nos serão acrescentadas. Que você não crie falsas expectativas sobre o que Deus vai fazer na sua vida. Que você não seja egoísta. Pare de interrogar a Deus. Pare de acusar a Deus. Passe a adorá-lo. Passe a cultuá-lo. Faça uma proporção da sua vida, o quanto você reclama, o quanto você exige, o quanto você requer de Deus, pelo quanto você o adora, pelo quanto você o serve, pelo quanto você se prostra. E você vai ver o quanto que é preciso mudar. Caso contrário, palavras de Jesus, ou melhor, sem palavras de Jesus, ele ficou calado. Ele vai estar calado, para que você perceba quem é Deus. Que teu ânimo volte, viu? Que tua alegria em vir à casa do Senhor seja plena aos domingos. Que seu anseio por estar aqui na casa de Deus não seja para encontrar ninguém, que não seja para participar de programações simplesmente que mais te agrade, e as que não agradam fiquem em casa. Que a sua motivação para estar aqui seja o temor do Senhor que te chamou, que moveu o seu coração, que se apresentou a você algum dia, para que você tivesse vida eterna, e essa seja a sua motivação,
e que você não chegue a ponto de criticá-lo tanto para cair no abandono, no descarte, porque ele não serve mais. Deus é muito importante para nós e tem muita utilidade para as nossas vidas. Que Deus abençoe também agora, enquanto vamos ministrar a ceia. Muitos têm desprezado, abandonado ao Senhor e estão lá exigindo: por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que isso acontece comigo? Cadê meu Deus? E interroga a Deus: mas cadê que estão aqui? Cultuando, reverenciando esse sacrifício feito por nós. Reflitamos nisso, irmãos. Esse é o nosso Deus, o Deus que exige adoração. Nós vamos estar nos preparando para participar da ceia do cântico espiritual. Eu quero que você tenha momentos agora, enquanto nossas irmãs cantam, de reflexão sobre a sua vida com Deus. Que nós não sejamos vistos como heróis, mas realmente como discípulos verdadeiros de Jesus. Porventura quereis também vós outros retirados,